Você sente um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Uma sensação persistente de que, não importa o que você faça, nunca é o suficiente. Aquela dor silenciosa que aperta o peito quando a casa está em silêncio e você está sozinho com seus pensamentos, ou quando o dia termina e a exaustão se mistura com uma melancolia inexplicável. Silêncio. Essa sensação, esse peso, essa solidão que você carrega, eu conheço bem. E eu quero te contar o que descobri, tarde demais para mim, talvez não para você. É sobre a verdade que a gente esconde até de nós mesmos, a raiz do nosso cansaço. Meu nome é William, tenho 77 anos. Passei a maior parte da minha vida correndo, perseguindo algo que eu nem sabia o que era de verdade, mas que eu acreditava que me traria paz. Troquei conquistas por pedaços de um vazio que só crescia a cada novo sucesso. Construí um império de cimento e números, com uma carreira que muitos invejavam, mas minha alma continuava um deserto árido. Eu não sou um especialista acadêmico, não tenho diplomas pendurados na parede que atestem o que eu vou te dizer. Meu credencial é o tempo vivido, a experiência crua. É a pele enrugada pelo sol e pelas preocupações, é o olhar cansado de quem viu muita coisa, cometeu muitos erros e, por fim, enxergou a si mesmo de verdade. É a verdade nua e crua de um homem que, depois de 7 décadas de busca incessante, finalmente entendeu a raiz da sua própria dor, do seu próprio silêncio e da sua própria solidão. Entendeu que a busca desesperada lá fora era, na verdade, um grito silencioso por algo que só existia aqui dentro. Nós, homens, fazemos isso, não é? Aprendemos desde cedo a vestir a máscara da força, da competência inabalável, da invulnerabilidade. A gente se convence de que o próximo carro mais potente, a próxima promoção cobiçada, o próximo milhão na conta, o próximo elogio do pai, do chefe, da esposa, ou até de estranhos nas redes sociais, vai, enfim, preencher aquele buraco persistente. A gente se mata de trabalhar, de provar nosso valor incansavelmente, de estar sempre ligado, sempre disponível, sempre no controle de cada situação. E por dentro, a gente sente uma exaustão que não tem nome, uma raiva contida que se manifesta em impaciência repentina, em explosões desproporcionais por coisas pequenas, ou em um silêncio ainda mais pesado e distante. A gente se sente culpado por não estar feliz, por não sentir gratidão pelo que conquistou, por ainda ter esse nó na garganta, essa dor sem nome. Essa vergonha profunda de não ser suficiente, de não ser o homem que deveria ser, é o que nos move e nos paralisa ao mesmo tempo, em um ciclo vicioso. Você está cansado de correr. Você sente que algo está fundamentalmente errado, mas não sabe o que, nem como, ou se é permitido, parar. Eu me lembro de um dia específico, eu tinha uns 7 anos. Meu pai estava consertando o motor do carro na garagem, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada. Eu, pequeno, queria ajudar, queria ser útil, queria que ele me olhasse com aquele raro brilho de orgulho nos olhos. Peguei uma chave de fenda e, sem querer, acabei derrubando uma peça pequena que rolou para debaixo do carro. Ele não gritou, não levantou a voz. Ele só me olhou com aquele olhar frio, sem emoção, que parecia atravessar a minha alma, e disse com uma calma cortante: William, você não serve nem para segurar uma ferramenta direito. Vá brincar lá fora e me deixe em paz. A frase não foi um grito, mas o impacto foi como um soco no estômago. Naquele momento, eu entendi que meu valor não era intrínseco. Meu valor era condicional, dependia de eu ser útil, de eu não atrapalhar, de eu ser perfeito. E eu nunca era. Meu pai era um homem que falava pouco, mas o silêncio dele era mais pesado que qualquer bronca. Ele me ensinou, sem palavras, que emoções eram fraqueza. Que um homem de verdade não chora, não sente medo, não falha. Que um homem de verdade conquista, domina, provê. E que o amor era algo que se ganhava, não que se recebia livremente. Eu passei a vida inteira tentando ganhar esse amor, essa aprovação que nunca vinha, nem dele, nem de mim mesmo. A invisibilidade que ele me impôs se tornou a minha própria prisão, uma cela construída pela minha busca incessante por validação. Eu conquistei tudo que um homem poderia querer, aos olhos do mundo e aos olhos da minha própria família. Tinha a empresa que fundei do zero, valendo milhões, com escritórios em 3 países e centenas de funcionários. Tinha uma casa enorme, imponente, um carro de luxo na garagem, um iate na marina para os finais de semana. Viajei o mundo inteiro, conheci pessoas importantes, jantei com figuras poderosas e influentes.
Aos 55 anos, eu era o retrato vivo do sucesso material, mas, em um fim de tarde qualquer, sentado na minha poltrona de couro importado, olhando o pôr do sol dourado pela janela panorâmica da minha sala, eu senti um vazio tão profundo, tão avassalador, que me deu náuseas. Não era só a ausência de algo, era a certeza de que tudo aquilo, absolutamente tudo pelo que eu havia lutado, não tinha significado algum. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta do mundo, chegado ao topo, e descoberto que lá não havia nada. Nenhum tesouro, nenhuma paz, nenhuma resposta para minha inquietação. Apenas o vento frio e a solidão cortante. Era a dor sem nome da suficiência que nunca chegava, não importa o quanto eu acumulasse. Esse mesmo padrão, essa busca incessante por validação e a incapacidade de me conectar de verdade, se infiltrou em todos os meus relacionamentos. Com minha esposa, eu tentava consertar as coisas, dar presentes caros, resolver problemas práticos, mas nunca conseguia estar presente de verdade, ouvir de coração aberto o que ela sentia. Eu não sabia como. Eu achava que amar era prover, proteger, ser forte e inabalável, ter todas as respostas. Não era sentir, compartilhar minhas próprias fraquezas, ser vulnerável. Meus filhos, meus filhos. Eu os amava, à minha maneira torta e distante, mas eu os tratava como projetos, como extensões da minha própria busca por perfeição. Exigia deles o que meu pai exigiu de mim, impondo expectativas irreais. Eu os vi se afastarem, buscando em outros lugares o calor, a atenção, o abraço e a validação que eu não soube dar, ou que não me permite dar. A raiva contida que eu carregava se manifestava em cobranças, em expectativas irreais e em um silêncio opressor. Eu replicava a mesma ausência emocional que me moldou, sem perceber, criando uma solidão ainda maior, um abismo entre nós que parecia intransponível e que me causava uma culpa silenciosa. Eu tive um amigo, o Carlos. Ele era um ano mais novo que eu, e a vida dele era, em muitos aspectos, uma cópia da minha. Trabalhava como um louco, nunca estava satisfeito com o que tinha, estava sempre um passo à frente de todos em termos de conquistas, mas sempre um passo atrás da própria felicidade. A última vez que o vi, ele estava em um hospital, sozinho, com os olhos vidrados no teto, ainda falando sobre a próxima fusão que a empresa dele faria, como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha vivo. E depois, havia o José. O José era um sujeito simples, dono de uma pequena marcenaria na cidade, com as mãos calejadas e um sorriso fácil. Nunca teve muito dinheiro, mas tinha uma risada que preenchia qualquer ambiente. Lembro-me dele sentado no banco da praça, jogando damas com os netos, com um brilho nos olhos que eu nunca tive, uma paz que eu jamais experimentara. Ele me contou uma vez que o maior tesouro dele era poder tomar um café sem pressa, com a família por perto, sem se preocupar com o próximo passo. O José não buscava nada lá fora, porque ele já havia encontrado a suficiência dentro de si, na simplicidade do ser. A paz dele não era a ausência de problemas, mas a presença de si mesmo e das pequenas alegrias. Eu via o Carlos correndo até o fim, e o José, simplesmente, vivendo. E eu, no meio, apenas existindo, preso na minha própria corrida. A liberdade, para mim, não era ter um avião particular ou poder ir e vir para onde eu quisesse a qualquer momento. A verdadeira liberdade que eu encontrei, depois de tanto tempo e tantas buscas infrutíferas, foi a liberdade de parar asterisco. Parar de correr, parar de provar meu valor, parar de me preocupar excessivamente com o que os outros pensavam de mim ou da minha vida. Foi a liberdade de aceitar que eu era o suficiente, exatamente como eu era, com todas as minhas falhas, minhas cicatrizes e minhas imperfeições. Presença não era estar fisicamente em um lugar, com o corpo ali e a mente em 1000 lugares. Era estar ali, de corpo e alma, com o coração aberto, sem a necessidade de controlar o resultado de cada interação, sem a necessidade de preencher o vazio com barulho, com atividade incessante ou com mais uma conquista. Era sentir o chão sob os pés, o cheiro do café da manhã, o calor genuíno de um abraço. Era poder olhar para o meu neto e apenas estar com ele, sem pensar no próximo compromisso, sem a pressão de ser o avô perfeito, ou de ter que ensiná-lo algo. Essa é a verdadeira suficiência, não depender de nada externo para se sentir inteiro, completo. A gente se apega a essa busca externa incessante porque ela nos dá uma ilusão de controle, uma falsa sensação de propósito. Ela nos distrai daquela dor sem nome, daquele vazio que a gente sente desde criança, aquela invisibilidade inicial. Parar de correr significa ter que olhar para dentro, para o espelho, e confrontar o que está ali.
Significa ter que encarar a vergonha de não ter sido o filho, bom o suficiente, o pai, presente o suficiente, o marido, perfeito. Significa ter que sentir a raiva contida de uma vida inteira de invisibilidade e de expectativas não realizadas. E isso é apavorante, é como saltar no escuro. É muito mais fácil continuar correndo, continuar comprando, continuar trabalhando até a exaustão, do que confrontar a criança assustada e carente que ainda vive dentro de nós, esperando a aprovação que nunca veio, ou que nunca nos permitimos receber. É por isso que todas as suas conquistas materiais e sociais não preencheram o buraco. Porque o buraco não era sobre o que faltava lá fora, mas sobre o que nunca foi visto e aceito aqui dentro asterisco. O medo de ser insuficiente é o motor que nos mantém presos nessa corrida sem fim, nessa solidão disfarçada de sucesso. Você não precisa correr mais. Não precisa provar mais nada para ninguém, nem para a sombra do seu pai que ainda te persegue, nem para a sua própria autocrítica implacável. Você já é o suficiente. Você tem permissão para parar, para sentir essa exaustão profunda, essa culpa que te consome, essa dor que você esconde. Tem permissão para ser um homem que sente, que chora, que se permite ser vulnerável e imperfeito. O primeiro passo é o mais difícil, eu sei, é parar e respirar fundo, permitir-se sentir sem julgar. É olhar para dentro e se perguntar com honestidade: o que eu realmente preciso agora, neste exato momento? Não o que eu devo fazer, não o que os outros esperam, mas o que meu coração anseia de verdade. Se essa conversa ressoou em você, se você sentiu um alívio, um reconhecimento profundo, eu te peço uma coisa: não para mim, não para este canal. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está correndo a mesma corrida, que está sentindo essa mesma invisibilidade, essa mesma solidão profunda. Alguém que precisa ouvir que não está sozinho nessa jornada silenciosa.